Meus irmãos, só desliguem os microfones. Já vamos, então, dar começo à manhã de conscientização missionária. Não está ainda, né, Giovanni? Falando com o público aqui. Desde já, eu já agradeço a participação de todos os irmãos que adotaram essa ideia. E após a manhã de conscientização missionária, nós cremos, meus irmãos, que muitos daqui sairão despertados para serem os novos missionários. Espero em breve, na próxima manhã de conscientização missionária, estar entrevistando um de vocês. Amém? Esse é o nosso grande objetivo. Aqui está tudo ok, então. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Está começando a manhã de conscientização missionária, parceria da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Capão do Leão, com a SEMADICAL, a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Capão do Leão. Para dar início a essa manhã abençoada, eu vou estar convidando o evangelista Gélcio Teixeira para fazer a oração inicial. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar fazendo esta oração nessa nossa escola bíblica de conscientização missionária. Feche os teus olhos. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, diante de tua gloriosa presença, Pai querido, nós adentramos nesta manhã. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor nos proporcionou esta oportunidade linda de nós estarmos aqui reunidos no teu nome. Pedimos a ti, Pai eterno e Pai querido, que o Senhor venha nesta manhã, Paizinho querido, com teu bálsamo, com a tua presença e com grande glória, Pai amado, se movimentar no meio, de Pai querido, das lições que aqui nós estaremos certamente aprendendo através das vidas dos teus missionários. Pai, por tudo te damos graça, Pai querido, por tudo nós te louvamos, Pai querido, e engrandecemos o teu nome, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu agradeço o evangelista Gélcio Teixeira. Agora vamos estar fazendo a apresentação dos nossos missionários. Vamos começar aqui pela minha direita, com o evangelista Eduardo Roldão e a missionária Liliane Maciel, estão representando o país da Argentina. Sejam bem-vindos, missionários. Amém, muito obrigado. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos aqui presentes, aos que estão nos assistindo também pela internet, que Deus venha abençoar a cada um. Eu sou a irmã Liliane, como assim apresentou o irmão Wellington, agora missionária pela Assembleia de Deus do Capão do Leão, na Argentina. Nasci e cresci aqui no Capão do Leão, desde meus 4 anos de idade, a minha infância, a minha juventude aqui, casei aqui, estamos casados há 9 anos e meio, tivemos nosso filho, e há 2 anos e meio atrás, aprove a Deus nos enviar para o país da Argentina, para o campo missionário. Estamos trabalhando ali, há esse tempo, na cidade de San Javier, há 2 anos, com muita alegria para o Senhor Jesus, atendendo as congregações locais e andando por toda a região, né, conforme a necessidade, nas congregações das cidades vizinhas. A paz del Senhor Jesus a todos os hermanos nesta manhã. Estamos muito felizes, muito contentos com a oportunidade que o Senhor ha concedido a nós de estarmos reunidos nesta classe bíblica. É uma grande bendição. Sou o missionário Eduardo, como a Liliane aqui já apresentou, estamos ali na Argentina trabalhando na obra do Senhor. Nós somos filhos aqui dessa igreja, o meu ministério começou aqui, desde os tempos da juventude.
trabalhando na obra do Senhor, nas congregações, pregando o Evangelho, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu tenho a alegria e a satisfação de estar junto com cada jovem, com cada irmão, com cada pessoa que está assistindo por essa transmissão, porque eu sou filho aqui dessa casa, dessa igreja, e me sinto honrado por Deus por estar aqui com vocês. Fico feliz, Deus abençoe cada irmão e cada missionário, também o nosso irmão Wellington, que está fazendo este excelente trabalho na escola bíblica. Deus abençoe. Glória a Deus. Agradeço a participação dos amados missionários. Aqui do meu lado esquerdo, estamos com os missionários representando o Paraguai, missionário Birajara e missionária Gilciane. Sejam bem-vindos, missionários. Amém. Deus abençoe toda a igreja. Para nós é muito motivo de alegria por estarmos aqui, participando dessa escola bíblica dominical. Somos missionários ali no país do Paraguai. Estamos trabalhando muito contento e fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade, o ídolo do Senhor ali no país do Paraguai. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe essa escola nessa manhã. Sou a missionária Gilciane e estamos com o nosso coração muito contente, agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Estamos ali, como meu esposo falou, no Paraguai, trabalhando, fazendo o ID de Jesus. Nós não escolhemos, o Senhor que nos escolheu, estamos ali para glorificar o seu santo nome. Estamos no Paraguai, na cidade Encarnação também, em outras temos congregações ali também. Temos o nosso pastor Juliano, a irmã Tainara, que são nossos pastores do Paraguai, e nós somos os missionários ali. E somos filhos dessa casa, Capão do Leão. Agradecemos aqui o envio da igreja, para nós estar lá, nos enviando lá. Nós agradecemos de coração. E para nós está sendo uma grande alegria esses 2 dias estar aqui junto com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Aproveitar, irmã Gilce, vou estar convidando a missionária para estar entoando o hino 115 da harpa cristã. Vamos entoar, então, o número 115 da nossa harpa cristã.
Glória ao nome de Jesus. Agradeço a missionária e vamos estar dando início agora ao nosso segundo bloco. O segundo bloco, vamos estar lidando sobre o tema em alusão à lição de número 8 da revista da Escola Bíblica, Até os Confins da Terra, onde estamos numa imersão de missões, 3 meses estudando sempre missões. E nós damos glória que este campo missionário não só é teórico, mas também é prático. O tema, missionários fazedores de tenda, sendo um missionário através da minha profissão. Como é de costume, vamos estar fazendo a leitura bíblica. E eu vou estar convidando a irmã Neuza para estar lendo a palavra. Oito, versículo do 1 ao 5. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram de Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Glória a Deus. Agradeço a irmã Neuza e vou estar convidando então o evangelista José Carlos para estar fazendo a segunda leitura bíblica. Glória a Deus. Quero saudar a todos neste momento, com a paz do Senhor, amém? Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 11 a 12. Diz assim: E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Agradeço a participação do evangelista José Carlos. Agora vamos às perguntas, os irmãos podem tomar seus assentos. Vamos às perguntas, e representando a Escola Bíblica Adulto, vou estar convidando o evangelista Pablo Castilho para estar fazendo a sua pergunta. Quero saudar os nossos missionários, nossos irmãos, professores nesta manhã, os ouvintes também da live, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero me dirigir ao nosso missionário evangelista Eduardo Roldão com uma pergunta: como podemos traduzir com mais precisão a expressão fazedores de tendas? Eu quero cumprimentar os irmãos uma vez mais com a paz do Senhor Jesus. Traduzindo, meus irmãos, para os nossos dias missionários fazedores de tenda, isso se remete a nós como servos do Senhor, que temos a nossa profissão, temos o nosso ofício, e podemos, de uma certa maneira, conectar isso com a obra do Senhor, trabalhar na obra de Deus, utilizando e lançando mão das nossas capacidades, conhecimentos, a nossa profissão para trabalhar na obra do Senhor, assim como na própria lição já tem a referência bíblica do apóstolo Paulo, nessa junção com Áquila e Priscila, que tinham por ofício fazerem tendas, trabalhavam nesse ofício, e eles uniram o útil com o agradável, ao passo que eles tinham a sua profissão, tinham o seu ofício de trabalhar, e era um ofício nobre, era um trabalho nobre na época, construir, confeccionar tendas. O apóstolo Paulo se juntou com eles para este trabalho, e com os recursos que ele levantava, ele custeava o seu ministério. E assim ele esteve nessa cidade, ministrando a palavra do Senhor, como na própria lição nos fala que todos os sábados ele estava lá ministrando a palavra do Senhor. E isso para nós, meus irmãos, não é um impedimento a gente ter o nosso trabalho, a gente ter a nossa profissão e trabalhar na obra do Senhor.
eu falei para o Wellington que eu ia usar até mesmo o meu próprio testemunho pessoal. Eu, muito tempo, sabido de todos os irmãos, a gente sempre trabalhou no tempo que tivemos aqui na cidade de Capão do Leão. Boa parte do meu tempo profissional foi na empresa SLC Alimentos, atualmente Camil Alimentos. Ali eu cresci profissionalmente, trabalhando dentro daquela empresa, e sempre busquei conciliar com o meu ministério, porque eu entendo uma coisa assim, ó, enquanto Deus não chama uma pessoa diretamente para viver e se doar pela causa da obra, da evangelização, a gente tem que seguir trabalhando, tendo o nosso trabalho e conciliando com o nosso ministério. Nunca pode ser um impedimento, a gente nunca pode dizer, não posso fazer a obra de Deus, não posso fazer missões, porque eu tenho o meu trabalho. A gente sempre tem que usar o nosso trabalho como uma ferramenta útil na propagação do evangelho, da obra do Senhor. Porque eu trabalhava, tinha minha renda, pagava as minhas contas e conseguia fazer a obra do Senhor. Muitas das vezes eu peguei parte do meu salário para poder investir, para a gente ter uma liberdade um pouco maior, vamos dizer assim, para fazer a obra do Senhor. E sempre conciliava o tempo. Muitas das vezes eu recebia convites para pregar em igrejas, em lugares diferentes, fora da cidade, e a gente conciliava esse tempo com a obra do Senhor, e até mesmo, não posso me esquecer desse detalhe, dentro da própria empresa, fazendo a obra do Senhor, conciliando o trabalho, que é isso que nos refere à lição. Eu me lembro que, numa ocasião, dentro da empresa, um rapaz que trabalhava de folguista, ele andava em todos os setores da empresa. Está ali a minha cunhada Mariane, que trabalha até hoje na mesma empresa, e ele foi demitido da empresa e colocaram eu no lugar dele. Então eu andava em todos os horários. Escute bem isso e preste atenção, para você entender como é possível você conciliar a tua profissão com a obra de Deus. Eu fui para o lugar dele, trabalhar como folguista, então eu passava nos 3 turnos da empresa. A pessoa que mais conhece gente dentro da empresa Camil é o folguista, porque ele anda em todos os horários e em todos os setores. Aí depois me caiu a ficha que aquilo ali era um propósito de Deus, como o pregador pregava ontem. Foi um propósito de Deus, de eu entrar naquele cargo, naquela função, para mim poder ter um alcance maior de pessoas dentro da empresa. Então eu trabalhava no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da madrugada. E eu andava em todas as pontas da empresa, porque era mecânico, onde me chamava eu tinha que ir. E eu entendi que aquilo era uma oportunidade que Deus estava dando para pregar o evangelho. Está a Mariane aqui, tem o nosso irmão Vanderlei também, que trabalhava na mesma empresa, e sabe muito bem do que eu estou falando. E eu tive a oportunidade de pregar o evangelho nos 4 cantos daquela empresa. Eu entendi que era uma oportunidade que Deus estava me dando. Então eu entendo que, traduzindo, missionário fazedor de tenda é aquele que ele consegue conciliar a sua profissão com esta chamada que todo cristão tem de pregar o evangelho. Todo cristão, todo homem, toda mulher que aceitou Jesus tem esta vocação, esta chamada para pregar o evangelho. Claro que existem chamadas específicas. Existem pessoas que Deus chama no tempo dele, na hora que ele quer, quando ele quer, para dedicar 100% da sua vida na obra missionária. Então, não quero me alongar mais aqui, quero dizer para vocês que eu consegui fazer essa conciliação, e o missionário ele tem que saber conciliar sua profissão com a obra de Deus. Dentro dessa empresa, depois que eu saí dela, eu me lembro que, até ontem eu conversava, não sei se era com o Wellington, eu me lembro que eu fiquei um pouco sentido assim, no início a gente fica sentido, acostumado a trabalhar dentro de uma empresa e tudo mais. Eu me lembro que Deus usou um irmão, ele entregou uma mensagem para mim, ele disse que me via eu com uma bolsinha na mão, e ela estava vazia. E ele disse que perguntou para Deus, Deus, por que o Senhor me mostrou o Eduardo com essa bolsa vazia na mão? Aí ele disse que Deus falou para ele, porque essa bolsa estava cheia de semente. E eu disse, mas como assim cheia de semente? Sim, cheia de semente da minha palavra. Está vazia porque ele concluiu a missão dele dentro da empresa, ele usou até a última semente, pregando o evangelho, a palavra de Deus. Então, missionários fazedores de tenda são pessoas, talvez pode ter uma pessoa que ela não sinta essa chamada ardendo no seu coração para viver 100%, dedicar 100% do seu tempo na obra do Senhor. Mas pela profissão dela, ela pode alcançar muitas almas para Cristo. Eu vi um testemunho do missionário, e diz que ele foi trabalhar no país da Índia. Escute bem isso aqui.
Na verdade, ele era um empresário. Ele foi empreender neste país. E como ele era cristão, ele aproveitou a ocasião da condição que ele tinha de ser um empresário. E ele contratou muitos indianos para trabalhar na sua empresa. E ao passo que ele contratava os indianos para trabalhar na sua empresa, porque ele entrou dentro daquele país como um empresário, ele já aproveitou a oportunidade de meter Jesus no coração de cada indiano. E ele ganhou muitas almas, escute isso, ganhou muitas almas para Jesus dentro daquele país através da sua profissão. Então eu quero dizer para você, não caia na conversa daquela pessoa que chega até você para dizer, abandone o teu trabalho, jogue tudo para o alto, vá viver pela obra, ou da obra. Tem muita gente que diz, eu quero viver da obra. Um homem de Deus, ele vive pela obra, ele se doa pela obra, pela causa do mestre. Então, eu quero encerrar aqui essa parte, porque eu creio que vai ter mais perguntas, né? E eu não posso me adiantar, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Agradeço a participação, missionário, bem esclarecedor. Agora, representando também a Escola Bíblica de Adultos, vou estar convidando aqui o professor evangelista Rafael Brizolara para estar dirigindo a sua pergunta a um dos missionários. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, missionários. Quero dirigir a minha pergunta para o missionário Ubirajara. Qual a necessidade do missionário ou do futuro missionário ter uma profissão? Mais uma vez, saúdo a todos, aqueles que estão nos assistindo, com a paz do Senhor Jesus. Para nós termos nossa profissão na obra missionária é muito bom. O irmão missionário Eduardo Rondão falando, eu me recordava que desde os meus 18 anos, por aí, eu já me dedicava tanto no trabalho circular, como também fazendo a obra de Deus. Eu iniciei meu trabalho circular de jardineiro, cortando grama, cuidando do pátio. E sempre aos finais de semana eu tinha um tempo para também fazer a obra de Deus. Eu me lembro também que uma vez eu estava sempre fazendo a obra de Deus, auxiliando também meu trabalho circular. E comecei a congregar com o nosso pastor Cristiano Moura. Uma vez ele disse assim para mim, Bira, acho que chegou o tempo de Deus para a tua vida. Agora tu vai ter que auxiliar mais teu serviço circular para que nós possamos analisar o que Deus tem para a tua vida e para que tu também possa ser consagrado ao ministério. Aí comecei a aprender, aí entrei de emprego em outra área de zelador, em um condomínio, e ali fui trabalhando. E depois disso, fui trabalhar num posto de combustível. E até antes de ser separado totalmente para a obra, sabendo que ali Deus tinha um plano na minha vida, vinha as pessoas ao meu redor, sempre querendo que eu falasse algo da parte de Deus para eles. Até o meu gerente, muitas das vezes chegava para mim e disse, Bira, eu quero que tu auxilie um dos funcionários aqui, porque parece que o rapaz não quer saber nada. E muitas das vezes eu chegava ali e falava de Jesus para eles. Eu sempre fui, pela bondade de Deus e misericórdia, fui sempre o exemplo nesta empresa onde eu trabalhei até antes de ser separado. Quando eu fui separado totalmente, Deus já estava falando com nós que nós ia nos levar para outro país para fazer a obra missionária. E chegou um determinado momento a qual Deus disse, não, agora já deu. Eu me lembro que eu estava de férias e cheguei e disse assim para minha esposa, vou lá falar com o gerente que não vou mais trabalhar na empresa e quando chega a hora de Deus,
Deus sempre ensina embaixo. Quando eu cheguei no meu emprego para falar com o meu gerente, parecia que o gerente já estava me esperando para conversar comigo. E quando eu disse assim, Márcio, eu vim aqui para fazer o acordo, porque não vou mais trabalhar no meu serviço circular, porque chegou o tempo de Deus, agora vou trabalhar na obra missionária no país do Paraguai. E quando eu falei isso para ele disse assim, pá, que bom, Bira, que Deus te abençoe naquele lugar. E quando eu falei com a minha patroa, com a minha chefa, ela disse assim para mim, que Deus te abençoe. Vá em paz, que chegou a hora, quando chega o tempo de Deus para nossas vidas, Deus ensina embaixo. Quando Ele ensina embaixo, Ele sustenta, Ele guarda todas as coisas. Estamos ali no país do Paraguai, tudo que eu aprendi, hoje estou aplicando no país do Paraguai, junto com o nosso pastor Juliano naquele lugar. Amém. Quero apenas encerrar a minha participação dando testemunho pessoal do missionário Bira, que ele trabalhou de zelador junto com um primo meu, né? E no aniversário de família, a gente conversando, ele disse assim, o Bira é da tua igreja? E aí, geralmente, quando o pessoal pergunta, é da tua igreja, a gente já fica assim, né? E aí, eu disse, sim, não, o Bira é da minha igreja. Ele disse assim, aquele ali é um santo homem de Deus. Ele fala de Jesus para a gente. O comportamento dele condiz com o que ele prega. E eu pude adorar e glorificar o nome do Senhor, porque o meu primo até hoje não serve ao Senhor. Mas a semente do Evangelho foi plantada no coração dele, né, pela vida do missionário Bira. Que maravilha. Grande testemunho. Agradeço o evangelista Rafael Brezolara. E eu queria pedir, missionária Gilce, caso a senhora tenha algo a acrescentar, o espaço é seu. Cumprimento a todos mais uma vez, com a paz do Senhor. A importância nossa de nós termos uma profissão, essa era a pergunta, né? No campo missionário, é algo muito importante. Nós temos que procurar, né, estudar, procurar ter a nossa formação, porque no momento que nós formos enviados pelo Senhor, nós vamos usar lá no campo missionário todo o aprendizado que buscamos no nosso circular. Eu fiz o meu curso de magistério, eu sou professora também, e fiz o meu curso da área da saúde. Então, esses dois cursos, para mim, na obra missionária, me ajudam muito com a função de dar escolinha, né? Que vocês sabem que, para quem é do magistério, quem faz esse curso, tem mais uma afeição para dar aula, né? E também na área da saúde, nós podemos, assim, ajudar muita coisa. Podemos, assim, perceber quando há uma necessidade na saúde de alguma pessoa. Teve um dia que nós estávamos lá em São Pedro del Paraná e fomos chamados para ir na casa de um senhor. E aí chegamos lá, quando nós fomos ver o senhor, eu logo percebi, procurei os sinais vitais dele, toquei nele e logo percebi pelo modo que ele estava tendo um pico de glicêmico. Então, assim, quando eu visualizei o que ele estava necessitando de ajuda médica, eu falei para o seu filho, vamos tocar para o hospital, porque ele precisa, mas antes me busca um aparelhinho de HGT, de glicemia, né? E vamos ver o que ele tem, como que está, mas certo que sua glicemia está alta. Aí eu busquei, o filho dele buscou na cidade, encontrou o aparelhinho, verificamos, estava 570, ele estava quase entrando em coma. Então, por isso é importante a gente ter uma formação, é importante nós estudar. O missionário que vai para o campo, ele não vai assim, eu vou lá para trabalhar assim, do nada. Não, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter uma experiência, ele tem que trabalhar, ele tem que buscar uma formação. Porque lá nós vamos lá e não sabemos como, mas o Senhor vai preparando tudo e a gente usa assim. Quem é porteiro vai usar para saudar os irmãos muito bem. Quem é da eletricidade vai saber consertar algo da eletricidade. Quem é jardineiro vai saber limpar o jardim também. Quem enfim, né? Quem entende de combustível como o Bira vai saber se a gasolina está boa no carro ou não está, se vai estragar o motor ou não. Então, tudo coopera para o bem da obra do Senhor. Então, você que está se preparando para ir para a obra do Senhor, busque
estude, faça a faculdade se for preciso, faça um técnico ou busque qualquer curso, se aperfeiçoe em qualquer área. Artesanato é uma área muito importante também. Nós fizemos lá um artesanato, está o nosso pastor Juliano, a nossa pastora Tainara para comprovar. E artesanato também, eu fiz um curso lá na Gideões de artesanato, também fiz artesanato lá para angariar fundos para o nosso congresso de jovens. Então, irmãos, tudo que nós aprendemos aqui na nossa vida circular serve no campo missionário. Então busque aperfeiçoamento, não vá sem saber nada, não vá sem saber fazer nada, não. Busque se aperfeiçoar e o Senhor dirige todas as coisas na sua vida. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, minha irmã. Agora, representando a Escola Bíblica Dominical dos Jovens, eu vou estar convidando o presbítero Felipe Orestes para estar dirigindo a sua pergunta. Quero cumprimentar também, com a paz do Senhor Jesus, a todos os presentes, também aos missionários e todos aqueles também que estão nos assistindo pela live nessa manhã. A minha pergunta será dirigida ao nosso missionário Eduardo Roldão, da Argentina. Ele já respondeu uma parte dessa pergunta, mas eu gostaria de perguntar: como eu posso ser um missionário e, ao mesmo tempo, exercer a minha profissão? Bom, irmãos, a gente olhando por dentro da Bíblia, a gente vai ver o nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o maior modelo a ser seguido. É aquele a quem a igreja se espelha, é aquele a quem a igreja segue, é aquele a quem a igreja admira. E Jesus, sendo Jesus, tinha uma profissão. O que sobra para nós? Se Jesus tinha a sua profissão de ser carpinteiro, trabalhou árduos e longos anos na carpintaria, consertando móveis, fabricando móveis, para depois começar a consertar vidas, trabalhar com vidas. O que sobra para nós? Cada um de nós devemos também buscar conhecimento, se especializar, se profissionalizar, estudar, investir em si próprio, fazer uma faculdade, fazer um curso, que sem sombra de dúvidas isso vai ser muito útil na obra de Deus, né? A obra de Deus na missão, ela carece de um advogado, de um administrador, alguém que tenha conhecimentos, né, jurídicos, alguém que tenha conhecimento na área da administração, porque tudo isso é útil na obra missionária. E quando nós adquirimos uma profissão, isso vai ser útil. A gente, como falamos aqui, mencionamos o apóstolo Paulo, ele tinha por ofício fazer tendas, ele tinha o conhecimento, ele tinha o domínio deste ofício de confeccionar tendas, que era, como eu disse para vocês, que era um nobre ofício, um nobre trabalho. E ele custeava o seu ministério, pregando o evangelho, tanto que ele não quis ser pesado à igreja do Senhor. Ele disse: olha, nós demos exemplo, nós trabalhamos com muita fadiga, com muito cansaço, para não ser pesado. Não que a gente não tenha o direito. O apóstolo Paulo disse: nós temos todo o direito, porque aqueles que trabalham no templo, eles comem daquilo que é do templo. Aqueles que ministram no altar, vivem daquilo que é do altar. Então a gente entende, irmãos, que uma pessoa, mesmo tendo direito, como era o caso do apóstolo Paulo, mesmo assim, ele não quis ser pesado para os irmãos, antes trabalhou com as próprias mãos. É como eu disse para vocês e volto a repetir, tem gente que diz: eu quero viver da obra, não estuda, não se profissionaliza, não faz nada pela vida. Eu posso rasgar o verbo aqui, posso dizer? Mas alguns querem dormir até meio-dia, querem ser missionário, querem ser pregador. Tem que fazer alguma coisa pela vida. O tempo vago vai estudar, vai fazer um curso, vai se capacitar. Eu louvo a Deus que Deus me privilegiou de servir ao Senhor numa igreja abençoada, na igreja do Capão do Leão, que tem todas as ferramentas para capacitação na área ministerial, capacitação teológica. Eu tive essa grande oportunidade de ser aluno da Escola Bíblica Dominical há anos. Lá na Argentina a gente ministra, mas a gente sempre vai ser um eterno aprendiz, um eterno aluno da Escola Bíblica. Tivemos a oportunidade de fazer o seminário teológico, fizemos o primeiro curso básico do IBE, depois o José Carlos ministrou para nós o Alfa, fizemos 24 módulos do Instituto Bíblico Alfa de Viamão. Depois a gente deu seguimento no ETAD, ainda estão com o ETAD, né? E então, irmãos, eu aproveitei para me capacitar. Aproveitei que tem homens capacitados para ensinar a palavra. Eu disse: bom, eu vou me capacitar teologicamente, espiritualmente e profissionalmente também.
Deus me deu a oportunidade de eu ter uma profissão de mecânico, como eu disse para os irmãos, dentro da empresa eu andava nos 4 cantos da empresa, trabalhando e pregando o evangelho. E outro detalhe, muitas das vezes que tinha as paradas dentro da empresa, não é, Mariane? Tinha aquelas paradas para expurgar. Eu me lembro que às vezes a gurizada ficava tudo reunido numa peça lá dentro do setor do Parbo. E quando eu ia fazer manutenção, fazer alguma manutenção, terminava, entrava lá dentro lá para fazer as assinaturas, apresentar o trabalho que foi realizado. A gurizada já começava a me perguntar coisas da palavra. E começava a pregar. Alguns me chamavam de canto às vezes, começavam a abrir o coração, começavam a chorar. E a gente pregando o evangelho, usando a nossa capacitação, aquilo que Deus nos deu, para uma grande utilidade na obra do Senhor. Lá na missão, a gente estamos lá trabalhando, eu costumo dizer que um missionário, um pregador do evangelho, um obreiro, ele não é conhecido pelo altar, somente estando no altar. Um obreiro, como o Rafael estava dando testemunho do Bira aqui, ele é conhecido verdadeiramente como homem de Deus fora do altar, exercendo a sua profissão. E quando a gente exerce a nossa profissão, a gente glorifica o nome do Senhor, porque o trabalho dignifica e honra o homem. E lá na missão, meus irmãos, às vezes os irmãos falam, a gente fica feliz com o missionário Eduardo, porque ele não é um obreiro só do altar, é fora do altar também. Porque fora do altar a gente vai para o mato, a gente vai lá para os montes, como eles chamam, cortar madeira, serrar. E eu não tenho problema nenhum com o trabalho, irmãos. Trabalho não me dá alergia, não. A gente vai trabalhar lá, cortar madeira, a gente vai para as construções, levantar parede, tudo coisas que aprendi aqui. Estou aprendendo muita coisa lá. E o que eu aprendi aqui, estou aplicando lá e está sendo utilizado para a glória do nome do Senhor. Eu me lembro que um dia a gente saiu de Coronel Berdi e a gente foi em San Javier ajudar na construção. E tinha um rapaz não crente que estava ajudando, tinha sido contratado para trabalhar lá como ajudante. E eu comecei a conversar, a trabalhar junto com o rapaz, fazendo concreto na bitoneira. Tudo Deus, irmãos, ele tem tudo uma estratégia onde vai nos colocar, como o pastor dizia aqui ontem. Às vezes a gente é a resposta de Deus para uma vida. E justamente eu fui trabalhar do lado daquele rapaz. E aí conversando eu percebi que ele não era crente. Ele começou a conversar, a falar comigo. E eu pouco a pouco fui colocando Jesus no coração dele. Trabalhando, fazendo concreto, debaixo de um sol escaldante. E nós pregando a palavra do Senhor. Então, irmãos, a gente pode conciliar a nossa profissão com a obra de Deus. Um exemplo aqui, já estou encerrando a minha fala, que eu falo bastante, os irmãos já sabem como eu sou, né? Acho que 3 horas para mim é pouco. Uma pessoa da área da saúde, uma enfermeira, um médico, uma pessoa que pode ir para outro país, como missionário ou como um profissional, e essa sua profissão e essa sua capacitação vai ser útil na África mesmo. Quanta necessidade que existe na África, de pessoas especializadas na área da saúde, que vão ser úteis para medir a pressão, para dar uma orientação, orientar uma medicação. Então eu quero dizer para você, estude, se capacite, não caia, pelo amor de Deus, na conversa fiada daquela pessoa que diz, não, você tem uma chamada, jogue tudo e vai viver o ministério. Se capacite, espere o tempo de Deus, espere a hora de Deus, porque quando chegar a hora de Deus e o tempo de Deus, ninguém vai impedir. E vai dar tudo certo, porque quando Deus está no controle, dá tudo certo. Não podemos dar um passo à frente de Deus, devemos estar sempre atrás, deixando Deus nos guiar. Então esse é o conselho que eu dou para vocês. Me lembro, ligeirinho aqui, estou encerrando. Me lembro que uma vez eu preguei, acho que foi numa manhã missionária que a minha madrinha me deu a oportunidade de pregar. O primeiro congresso de jovens que preguei foi na minha igreja. Eu me lembro que eu preguei a palavra do Senhor naquela manhã missionária por misericórdia. O Senhor usou de misericórdia com a gente e falou com o povo. E quando eu saí lá na porta da igreja, Rafael Brizolara, eu me lembro que veio um homem e disse para mim, tu está pronto? Eu, pronto para quê? Pronto para ser itinerante, agora tu joga tudo para o alto e força a porta, ele falou para mim, porque agora tu vai explodir. Eu fiquei escutando ele falar aquilo, fiquei assustado. Quando ele saiu, um outro irmão que estava ali escutando disse para mim, Eduardo, não dá ouvido para nada do que ele falou. Porque se tu é homem de Deus, tu não vai precisar forçar a porta. Deus vai abrir a porta para ti. Segue fazendo o que tu está fazendo, vai trabalhando e vai pregando o evangelho. Porque quando Deus quiser te chamar para viver em tempo integral na obra,
Ele vai chamar, Ele vai falar e Ele vai confirmar. Então é o conselho que eu dou para vocês: estude, se capacite, trabalhe, seja um trabalhador, porque os irmãos e os que estão de fora vão observar isso. Se você é uma pessoa esforçada, se você é uma pessoa produtiva, seja produtivo no teu trabalho e seja produtivo também na tua igreja local, que isso vai glorificar o nome do Senhor, e quando Deus te chamar para tempo integral vai dar tudo certo. Essa é a palavra que eu deixo, o conselho, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fico muito feliz, confesso que estou muito animado em poder estar aqui presente neste grande momento e aprendendo muito com os nossos missionários. Agora, para encerrar o segundo bloco, vou estar convidando a nossa missionária Liliane Maciel para estar entoando louvor. Enquanto os irmãos se organizam, eu vou estar aqui já fazendo o agradecimento ao pastor Ezequiel, que é o superintendente da Escola Bíblica no campo, pela confiança, e agradecendo também ao evangelista Michel Vergara, a missionária Neliane, e a toda a equipe, toda a secretaria da Semadical, pela grande confiança. Espero que seja o primeiro de muitos. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, minha irmã. Vamos louvar a Deus então. Pode soltar, mais jovem. Seja teu nome, Jesus. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado en medio fuego, tu ser que estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Adora a Deus essa manhã. En mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu és fiel, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Ele é fiel em nossas vidas, aleluia.
y en mi vida has sido bueno, tú has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya, Señor, tú eres maravilloso. Y en mi vida has sido bueno, tú has sido bueno, Señor. Y en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. Glória a Deus. Cumprimento a todos que estão aqui no pavilhão nesta manhã com a paz do Senhor. Também aos irmãos que estão aí conectados através das redes sociais, do Facebook, via transmissão. Cumprimento aqui também os missionários do Paraguai, irmão Bira, irmã Gilce. Aqui os missionários da Argentina, irmão Eduardo, irmã Liliane, que estava louvando ao Senhor. E é motivo de alegria nesta manhã nós poder estarmos reunidos aqui. E confesso que estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Os céus estão abertos. A gente pode ver que o Espírito Santo do Senhor se movimenta no nosso meio nesta manhã. Graças a Deus, só temos a agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de poder estar compartilhando através da Escola Bíblica Dominical, compartilhando online, e compartilhando com os irmãos que estão aqui, as experiências, dos missionários que estão aí trabalhando na obra do Senhor, um trabalho árduo, difícil, muitas vezes com lágrimas, mas também recebendo a recompensa devida da parte do Senhor. Então só temos a agradecer ao Senhor e vamos estar começando, com as nossas perguntas, representando a EBD da classe jovem, a nossa irmã Annelise Teixeira. Enquanto ela está se posicionando ali, me esqueci de saudar que nos bastidores aqui Deus estava falando conosco, a gente está cheio da presença de Deus nesta manhã. Aos irmãos que estão assistindo através das redes sociais, me chamo Michel Vergara, evangelista da Igreja Assembleia de Deus Capão do Leão, coordenador de missões, e estamos aqui para dar glória ao nome do Senhor Jesus. Irmã Annelise Teixeira. Aleluia. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Também gostaria de saudar os nossos missionários e a todos que estão nos acompanhando através das plataformas digitais. Gostaria de direcionar a minha pergunta para a missionária Liliane. Irmã Liliane, segundo a sua experiência, como você orientaria jovens que têm o desejo de ser missionários? Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Elise, todos os jovens aqui presentes, Que cada dia mais Deus venha dar a graça e também que Deus venha seguir despertando esse desejo, Porque nos tempos de hoje sabemos que não é fácil, Tantas coisas que o mundo tem oferecido, ter jovens, com desejo de buscar mais as coisas de Deus, de ser um missionário, de ter a sua vida entregue para o Senhor Jesus. Eu creio que muito essa pergunta também já foi respondida hoje, Com todas as experiências passadas aqui. Sabemos que temos que ser útil, na nossa profissão, temos que seguir estudando, se capacitando para podermos também usar tudo isso no campo missionário. Mas, primeiramente, queria dar esse conselho para os jovens. Todo aquele que quer fazer a obra de Deus, que quer fazer algo para Deus, primeiramente tem que buscar mais o Senhor Jesus, seguir buscando a face. Então, os jovens que estão na escola bíblica, que Deus siga levantando mais jovens para estar aprendendo na escola bíblica dos jovens, sendo usados e assim agregando bagagem para a sua vida espiritual, porque sempre precisamos de mais com Deus. Nunca é o bastante, o que a gente tem feito, o que a gente tem buscado. Então, buscar mais a presença do Senhor Jesus, mais conhecimento,
Depois também, não menos importante, estudar, se capacitar, se puder fazer uma universidade, uma faculdade, porque tudo é útil. Na obra do Senhor Jesus, no campo missionário, não é às vezes como é aqui, que tem muitos irmãos, cada um faz uma coisa, um pouquinho se ajuda. Às vezes são pouquinhas pessoas para fazer tudo aquilo. Então, uma pessoa tem que fazer muitas coisas. O que limpa é o mesmo que canta, é o mesmo que prega, é o mesmo que faz tudo. Que o Eduardo, por exemplo, ele prega, ele dirige culto, mas ele vai para o mato, tem que cortar grama. Eu ajudo nas crianças, ajudo nos jovens, limpo a igreja, fazemos pastelito para vender. Então a gente faz de tudo um pouco na obra do Senhor Jesus, do campo missionário. Então tudo que a gente sabe, tudo que a gente faz, né, tudo que a gente usa lá também, né? Então se capacite, estude, trabalhe, porque o Senhor vai usar tudo isso como ferramenta. E por último e não menos importante, seguir sendo útil, né, na nossa casa, né, na casa local, na casa de oração, aprendendo, respeitando os dirigentes, fazendo tudo aquilo que for possível, né? Porque tudo aquilo que a gente tem experiência aqui, a gente usa lá. E quando chegar no tempo de Deus para levantar, vai estar preparado para fazer aquilo que o Senhor programou para cada um de nós, decretou para cada um de nós. Amém? Maravilha. Né? Me chamou a atenção quando a nossa irmã Liliane falava ali acerca de respeitar os nossos dirigentes, né? As nossas lideranças, né? E eu tenho falado muito acerca disso aí, né? Que aquele que não sabe ser liderado nunca vai liderar ninguém, né? Então que Deus possa nos dar essa sabedoria, né? Para sabermos, né? Ser liderados, né? Porque se a gente for bem liderado e entender, a gente um dia vai poder liderar. E também a pessoa que for liderada por nós, ela vai compreender o chamado. Glória a Jesus. Gostaria de convidar a nossa irmã Eliane, né, representando o Departamento de Missões aqui da nossa igreja, que vai estar fazendo a nossa segunda pergunta. Saúdo todos com a paz do Senhor. Amém? Saúdo também os nossos missionários com a paz do Senhor. Também a todos que estão nos assistindo. A minha pergunta vai ser direcionada à irmã Gilciane. Qual conselho você daria à esposa de um futuro missionário? Obrigado, Neliane, pela tua pergunta. Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. Qual seria o meu conselho para uma esposa de um futuro missionário? Que ela se coloque na presença do Senhor, que ela entenda que esse chamado é uma coisa muito importante, é um desafio muito grande. Tu ser esposa de um missionário não é muito fácil, né? Porque tu fica assim na frente, atrás, na verdade, deles, do lado, na verdade, recebendo muitos ataques do inimigo, né? Então que as irmãs venham ter a consciência de que o campo missionário, ser esposa de um missionário, esposa de um pastor, esposa de um obreiro, é um desafio muito grande. Tem que estar preparado, tem que estar orando, tem que estar jejuando, né? E tem que saber que essa missão é uma missão muito séria. É uma coisa que não é um parque de diversões. Nós vamos para a missão, não é um turismo, não é um lugar que nós vamos para passear, é um lugar que nós vamos para repreender demônio, é um lugar que nós vamos para orar pelas pessoas, é um lugar que nós vamos para limpar a igreja, para dirigir culto, para fazer tudo aquilo que vem em nossas mãos e muito mais. Então nós temos que estar com o nosso pensamento assim, que a coisa é séria, não é brinquedo, né? Quando a gente está no nosso país, quando a gente está no meio da nossa família, na nossa terra, é tudo muito mais fácil. Agora tu ir para outro país é um choque cultural. Então esse é o meu conselho, não se esqueça, é um choque cultural que você vai ter. Então por mais que você se prepare, você vai ter muitas surpresas, mas você tendo a convicção do teu chamado, você consegue enfrentar tudo. Amém? Graças a Deus. Fica aí a dica, né? Eu sempre digo, né, que a esposa, se não andar junto com o marido, é como se fosse um homem sem uma perna, né? Fica bem difícil. Amém, meus irmãos? Né? Vamos dar continuidade aqui. Eu gostaria de agradecer, né, agora a participação dos nossos missionários da Argentina, do Paraguai, que nos deram a honra de estar conosco aqui, participando do EBD nesta manhã e também do nosso congresso, né, ontem à noite, e hoje ainda temos o encerramento. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos,
que Deus abençoe as vossas mãos, aonde vocês colocarem as mãos, que Deus prospere. Da mesma maneira lá na Argentina, aonde os irmãos colocarem as mãos, que prospere a obra do Senhor e os trabalhos na sua seara. Amém? Eu gostaria de estar convidando agora, para estar fazendo a oração, a nossa irmã Mariane Maciel vai estar orando, né? Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor Jesus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, chegamos mais uma vez diante da Tua presença, Jesus, para Te louvar, para Te agradecer por este momento que estamos aqui na Tua casa, aprendendo de Ti, Senhor. Que Tu possa abençoar a vida de cada um, de cada missionário, de cada irmão que está aqui presente, Senhor, dos irmãos que estão assistindo pela live, Jesus. Abençoa, protege, guarda a vida de cada um, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua fidelidade, Jesus. Obrigada por tudo, continua conosco, Senhor. Muito obrigada. Amém. Aleluia. Os irmãos estão chegando aqui, é tudo ao vivo, né? A gente vai, isso é novo para nós, mas cremos que Deus está no controle de tudo. Para mim é um motivo de alegria, uma honra, né? Tivemos a oportunidade de estar visitando, numa viagem missionária, o país do Paraguai. Estivemos lá na igreja de São Pedro del Paraná, juntamente com esse servo de Deus, pastor Juliano, missionária Tainara, servos do Senhor, um casal abençoado que a gente aprendeu a amar, e estão lá trabalhando já, né? Só no Paraguai já há 10 anos, né? E a gente viu lá as dificuldades, tanto financeiras quanto dificuldades braçal para ajudar na obra ali, obreiros, né? E a gente pôde ver de perto o trabalho lá do Paraguai. Foram poucos dias, né? Mas a gente pôde ver a carência que há, como disse a nossa irmã missionária, a irmã Gilson, o choque de cultura, né? Que é algo que balança a nossa mente, né? As nossas ideias. Então, para nós é motivo de alegria estar com o pastor Juliano, né, coordenador de missões ali também no Paraguai, né, fazendo um lindo trabalho ali de missões, e viajou aí 900 quilômetros para estar conosco aqui nesta manhã, né. Às vezes a gente está, eu me coloco no lugar, né, às vezes a gente mora tão pertinho e falta escola, né, aí 900 quilômetros, está aqui e vai nesta manhã estar compartilhando conosco um pouco da sua experiência na obra missionária. E eu acho que nós vamos fazer diferente, né? Vamos dividir um pouquinho do tempo, né? Porque eu creio que o casal unido, quando estão entrelaçados, que é o caso deles, se eu der para os dois, talvez até para as crianças, se desse, elas teriam algo para compartilhar. E a gente viu os irmãos testemunhando lá. É muita coisa, né? Nós ia passar 2 dias aqui ouvindo. Então, inicialmente, eu gostaria de dar a oportunidade para a nossa missionária, irmã Tainara, para estar falando aquilo que sentiu no seu coração, um breve relato ali, testemunhando acerca do trabalho lá no Paraguai, que o Espírito Santo possa te conduzir neste momento. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém? Agora sim, porque todos tomam um café antes de chegar, né? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de conhecer esse povo abençoado. Senhor, aos irmãos que também nos acompanham nas redes sociais, irmão Michel, irmã Eliane, pastor Cristiano, um abraço a ele e a irmã Catiane. Somos agradecidos a Deus por essa oportunidade de estar aqui esta manhã, porque é somente por Ele que nós estamos aqui e para a honra dEle que estamos aqui. Como disse o irmão Michel, há poucos dias nos conhecemos, à volta de um mês, né, irmão Michel? Acho que não faz um mês. Mas como diz a palavra, né? Quando temos o Espírito Santo no nosso coração, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Então, assim, irmãos, somos agradecidos a Deus pela oportunidade de estar no campo missionário há 10 anos, fazendo a obra do Senhor há mais de 20. Mas há 10 anos que nós deixamos a nossa vida secular, deixamos trabalho, família, tudo que nós tínhamos. Em 15 dias fomos para o campo missionário. Lembro que quando o pastor Milton Cardias, na época, veio falar conosco, desde os 12 anos de idade, eu já tinha recebido de parte de Deus que eu ia para o campo missionário, com 12 anos.
Então, irmãos, não esqueçam das crianças. Uma igreja que não se preocupa com as crianças, não se preocupa com o campo missionário. Não se preocupa com o líder de jovem. Não se preocupa com o futuro pastor, uma futura mulher de pastor. Hoje eu estou aqui através do fruto da escola bíblica dominical. Eu com 4 anos eu ia sozinha porque minha mãe não estava nos caminhos do Senhor. E eu ia na escola bíblica dominical com a minha tia. E um dia minha tia passava na rua para ir no culto e disse para minha mãe: mãe, por que eu posso ir na escola das crianças dos pequenos e não posso ir na dos grandes? Porque tu não vai. Tu tem que ir, mãe, na igreja, porque eu também quero ir na escola dominical dos grandes. Eu entendia que o culto era a escola dominical. Então, irmãos, invistam nas crianças, invistam na juventude, porque não é mais a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Nós temos testemunhos de traficantes sendo alcançados através dos seus filhos. De filhos trazer eles pela mão para frente para trazer uma oração. Então, irmãos, a obra missionária, ela te surpreende a cada dia. Não é uma brincadeira. Infelizmente, hoje a missão, ela é vista de maneiras diferentes. Cada um tem uma visão do que é missão. Mas quando tu vive a missão, é diferente. Tu testifica dentro de ti mesmo o que é fazer missão. Então, irmãos, eu agradeço muito a vida de vocês aqui, irmão Michel. Esse apoio com a obra missionária, essa preocupação. Porque, infelizmente, nos tempos de hoje, são poucas as igrejas que se preocupam com missão realmente. Porque missão é tu estar lá dentro, tu saber o que é fazer missão. E, irmãos, eu agradeço a Deus por desde pequena ter esse chamado, porque Deus já foi me preparando. E quando nós nos conhecemos, eu e Juliana, a primeira coisa que nós falamos foi: olha, nós vamos orar, mas a gente já tem que conversar qual a nossa perspectiva de vida. E ele me disse: olha, eu tenho que comentar que eu tenho chamado missionário. A primeira coisa que nós conversamos. E eu disse: amém, eu também tenho. Então nós vamos para a missão junto. E aí estamos há 15 anos de matrimônio. Então, irmãos, eu agradeço muito a Deus porque a obra é necessária, a obra missionária. Como disse a palavra de Deus em João, quando Jesus estava aí em Samaria, aquela mulher, ela necessitava naquele poço água viva que era Jesus. E os discípulos chegaram nela e viram Jesus falando com ela e ofereceram alimento. E Jesus disse: não preciso, mas será que alguém já deu o alimento? E Jesus disse: esse é o meu alimento, que eu faça a vontade do Pai. E é que a gente possa fazer isso, quer fazer a vontade do Pai, quer ganhar almas. Como disse aí em João, os campos estão brancos, prontos para ser ceifados. Tem muitas almas clamando por socorro, não é só no Paraguai, não é só na Argentina, não é só lá na África, é aqui no Brasil, é aqui em Capão do Leão, é aqui no Rio Grande do Sul, é aqui e nosso país precisa, teu vizinho precisa. Então, missão é tu viver o teu coração ganhando almas para Cristo. Então, irmãos, eu agradeço muito, irmãos, e sigam com esse desejo, irmão Michel. Não é fácil. Eu imagino que vocês passam aqui, a gente já tem um largo tempo acompanhando sempre a missão. Não é fácil. O inimigo quer sempre fazer desistir. Mas Deus é um Deus que Ele é fiel. E o nosso descanso é lá, não aqui. Amém? Que Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos. Coisa linda a gente ouvir, né, os testemunhos dos irmãos. E às vezes as pessoas pensam assim: os irmãos estão ali, como o Eduardo falou, né? As pessoas vão lá, parece que caíram de paraquedas, né? Mas a irmã trabalhava, era bancária, né? Ela largou tudo, meus irmãos. Né? A irmã era bancária, largou tudo para fazer a obra do Senhor. Porque quem consegue compreender que tem uma chamada para fazer tendas, né? A chamada, quando ela arde no seu coração, você não tem paz no outro lugar. A gente pode estar trabalhando bem, ganhando bem, mas quando Deus ele tem algo, chega um determinado momento, Ele vai te separar. Mas como dizia o missionário Eduardo, né? Até Ele te separar, permanece, né? Trabalha, seja fiel às lideranças também no teu trabalho, né? E no momento oportuno, Deus,
Ele te coloca no lugar onde Ele quer que você esteja. Amém? Só temos a agradecer a Deus. Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar comigo, né? A gente está aqui tentando transmitir da melhor forma para os irmãos, né? É novidade para nós, né? Mas a gente está tentando fazer da melhor forma, mas eu confesso que a gente está sentindo a presença de Deus nesse lugar, nessa manhã. E é bênção de Deus, só temos a agradecer a Deus. Então agora eu vou estar dando uma oportunidade para o nosso pastor Juliano, né? Que o pastor Juliano também ele é missionário ali no Paraguai através da igreja de Panambi, né? Igreja de Panambi, dali onde está presidida pelo nosso amigo pastor Júnior, que por um tempo foi o pastor da igreja do Capão do Leão, do Jardim América, melhor dizendo, né? Já mandamos um abraço, pastor Júnior, sua família, suas filhas, né? Que Deus abençoe a vida deles, a igreja de Panambi, uma igreja abençoada, que tem ajudado a manter os irmãos lá, cuidado dos irmãos lá na obra missionária, né? Porque não é simplesmente pegar um missionário e enviar para o campo e dizer, ó, tá aí, te vira, caminha com as tuas pernas, não é assim, irmãos. Há um amparo por trás, há pessoas trabalhando, né, nos bastidores, onde ninguém vê. Porque os irmãos estão lá e é muito difícil viver num outro país, tanto na Argentina, tanto no Paraguai, tanto lá na África, em qualquer outro lugar onde a situação financeira é muito difícil. Então lá, se a gente vai para um lugar desses viver, dependendo de lá, é quase impossível, né, tocar a obra missionária. Então a gente agradece a Deus, como disse a pastora Tainara, porque a igreja, alguns ainda têm a visão missionária e tem este cuidado todo especial com a obra do Senhor, né? Então, está passando o pastor Juliano, ele vai estar trazendo um relato ali, algum testemunho, aquilo que ele sentiu no seu coração. Amém. Graças a Deus. Eu quero externar aqui a minha saudação nesta manhã ao evangelista Michel. Satisfação revê-lo, assim como também na pessoa do pastor Valdir Júnior, nosso presidente ali de Panambi. Quero transmitir aqui a saudação a essa querida igreja, ao pastor Cristiano Moura, pastora Catiane, que Deus os abençoe e recompense pelo esforço e a dedicação para com a obra do Senhor. Aos nossos queridos missionários, que Deus os abençoe de uma forma muito especial. Estamos muito felizes e ao mesmo tempo honrados de fazer parte deste congresso de missões aqui do campo de Capão do Leão, e nós estamos com o nosso coração, na verdade, muito alegres, né? E pelo que Deus nos tem proporcionado na noite de ontem e esta manhã de escola bíblica, nesse tema tão importante que é a conciliação da profissão com a obra missionária, com o ID de Cristo. Nós estamos ali trabalhando no país do Paraguai e sempre a nossa oração é que o Senhor Jesus envie missionários, envie obreiros para a obra, para a seara, porque a necessidade é muito grande, irmão Michel. A necessidade no campo missionário de obreiros é de suma importância. Nós estamos ali trabalhando há alguns anos no país do Paraguai, e há alguns anos eu estou trabalhando a nível nacional, de todo o território nacional paraguaio, e eu viajo bastante ali e a gente vê a necessidade de obreiros, de missionários que realmente tenham esse chamado, esse amor pela obra missionária, que possam, nesta manhã, nossos ouvintes, os que estão nos assistindo essa transmissão, que o Senhor Jesus possa despertar dentro de ti este sentimento pela obra missionária. É tão bom contribuir, né? Deus, como escutamos ontem, Ele não fica devendo nada para ninguém. É a lei do retorno. Quando alguém abençoa a obra do Senhor, o Senhor abençoa, mas a nossa necessidade, nossa maior preocupação realmente é com a chama missionária, a chamada missionária no coração daquelas pessoas
é que por algumas situações, algumas coisas que aconteceram, parece que a chamada está um pouco apagada, mas que esta manhã, este final de semana, esta chama venha acender no coração desta igreja, dos jovens, né, de toda a igreja. E nós estamos ali, Michel, com a necessidade, como já relatei aqui, muito grande de obreiros. Nós estamos atendendo, ali estávamos atendendo a capital do departamento, do estado de Itapua, e tivemos que assumir outro campo aí onde está São Pedro do Paraná, onde estão nossos missionários Bira e Gilce, e nós estamos fazendo 90 quilômetros para atender a outra cidade. Temos outras cidades vizinhas, que é muito trabalho, mas a obra do Senhor é gratificante. Nós vemos ali testemunhos de pessoas que testemunham dizendo que se não fosse pelo Evangelho, se não fosse pela vida dos missionários em aquele lugar, a vida deles não estaria como está, mudada, transformada. E hoje nós vemos ali pessoas que realmente Deus mudou a história, a trajetória de suas vidas através da vida dos missionários. Então é de uma importância muito grande, irmãos. Temos testemunhos que vamos relatar aqui o que Deus ha realizado em famílias naquele lugar, por meio da vida dos missionários. Nós passaríamos muitas horas aqui, irmão Michel, comentando, relatando aos irmãos. Que maravilha, meus irmãos, né? A gente poder ouvir uma pessoa que está lá, né? Falando aqui, relatando, e a gente teve lá, a gente pôde ver isso. Tudo que o pastor falou é verdade. A gente viu a necessidade da igreja acerca de obreiros, né? E vamos orar, né? Que quando vê Deus levanta um de nós que está aqui, né? Para mandar para lá. A gente está hoje com um pensamento, amanhã Deus tem outro para nós. E quem sabe não pode se levantar mais um casal para o Paraguai aí, né? Vamos orar a Deus, né? A gente viu que lá realmente precisa. Quantas congregações tem lá hoje, pastor? Hoje nós estamos com 6 congregações. Aí estamos agora, nessa semana retornamos e vamos assumir mais uma cidade vizinha, que são 9 quilômetros, né, da cidade de São Pedro. E vamos estar já iniciando os cultos na próxima semana, naquele lugar. Então a necessidade realmente é muito grande. Fora as congregações que são no interior, 9, 12 quilômetros, 15 quilômetros, 18, e também a cidade de Encarnação, onde estamos em construção, 90 quilômetros. Era essa que eu ia perguntar. E aí já está de Artigas? De Artigas vamos iniciar agora na próxima semana. Estivemos lá em Artigas com o pastor, né? Chegamos na frente, uma cidadezinha muito bonita, né? Muito limpinha, ruas calçadas, tudo asfaltado. E quando paramos lá, se deparamos com a placa da igreja, né? Igreja Assembleia de Deus. Tem cadeira, tem púlpito, prédio bonito, parado há 1 ano, né? Mais de 1 ano. Quase 2 anos, né? A igreja parada, porque não tem obreiro para trabalhar. Lá é na base de estar revezando, né? Então oremos, meus irmãos, oremos, para que Deus levante mais obreiros, mais pessoas que têm a chama missionária, né? Porque às vezes tem gente que sabe que tem um chamado, mas reluta. Só que eu costumo dizer, quando a gente reluta, Jesus ele vem botando a mão nas nossas costas, ele vai dizendo para cá, e quando você vê, você está lá. Você que está assistindo através das redes sociais, talvez um dia tu esteve na casa do Senhor, parou, e Deus muitas vezes talvez lançou uma palavra sobre a tua vida, dizendo que tu seria um missionário, que tu ia para o campo, a obra, e hoje tu pensa, mas como que eu vou, é tão longe. Mas a promessa de Deus, ela está de pé sobre a tua vida. Então nós clamamos por missionários, clamamos por recursos financeiros que é necessário, né? Hoje é uma das maiores necessidades, mas também clamamos por obreiros, por ceifeiros, que estejam dispostos a abrir mão da sua fácil vida que tem aqui, né? Que tem tudo nas mãos, tem a sua casa, tem seu conforto, para muitas vezes estar indo para um lugar, morar em 2 peças, né? Passar ali por dificuldades. Certo é que depois Deus vai trabalhando e vai abrindo as portas, mas sabemos que o início ele é difícil. O início ele é difícil na obra missionária. Amém? Estamos já se encaminhando
para o final, né? Vamos estar fazendo uma oração. Não sei se vamos quebrar o protocolo um pouquinho aqui, está tudo tão bonito, né? Mas a gente sempre gosta de quebrar o protocolo, né? Não sei se nosso irmão Wellington quer passar aqui de novo, fazer algum agradecimento, né? Está lá nos bastidores, na técnica lá, né? Passa aqui, irmão Wellington, passa aqui, vamos quebrar o protocolo, né? Vai estar passando ali na frente da câmera. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade que foi me dada, né? Porque para nós é um motivo de alegria, irmãos, é um motivo de alegria. E eu creio, irmão Wellington, que foi uma ideia que Deus te direcionou. Isso foi um projeto de Deus, porque neste momento muitas vidas vão ser alcançadas através desse testemunho, e após a escola, este vídeo ele vai ficar circulando. E pessoas vão ser tocadas pelos testemunhos que foram ministrados aqui nesta manhã. Então eu agradeço a oportunidade, em nome do Departamento de Missões e Evangelismo. Deus abençoe a vida dos irmãos, nosso irmão Wellington. Irmão Michel, eu gostaria apenas de finalizar com um breve comentário a respeito do trabalho da Escola Bíblica Dominical. Irmãos que estão aqui, irmãos que estão na live, muitos ainda não entenderam a grande importância da Escola Bíblica. Podemos ver a missionária testemunhando que foi onde ela começou. Muitos têm a Escola Bíblica como a cereja do bolo. A cereja do bolo o que é? Nada mais que um enfeite. Tirou a cereja, não faz falta. Mas eu gostaria de deixar bem claro que a Escola Bíblica Dominical, ela faz parte do tripé da evangelização. Tem a evangelização, tem o ID, temos o pregar e o ensinar. Então valorize a Escola Bíblica, venha, participe, pois se você quer ser um grande obreiro, uma grande obreira, grandes missionários nasceram da Escola Bíblica. Então aqui eu agradeço desde já a oportunidade que nos foi dada. Convido então os nossos missionários a passar aqui novamente. Vamos estar fazendo uma oração especial, louvando a Deus. Tivemos grandes convidados aqui nesta manhã, grandes participações. Mas o mais importante é que o Espírito Santo está aqui entre nós, o nosso grande convidado. Sem Jesus não tem festa. Então nós louvamos a Deus por isso. Convido a todos a ficarem em pé, por favor, missionários do Paraguai e da Argentina. E eu vou estar convidando então ao nosso missionário para estar levantando a voz em oração, amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Irmão Wellington, quero ressaltar aqui em pequenas palavras que nós temos o nosso culto principal lá no país do Paraguai, nos domingos de manhã, que é a Escola Bíblica Dominical. É o culto principal da igreja, onde a igreja se reúne para aprender a palavra de Deus, e temos colhido muitos resultados. Que Deus abençoe todos os irmãos. Participe da Escola Bíblica Dominical e seja edificado pela palavra de Deus. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nesta manhã, Senhor, aonde sentimos o mover de teu Espírito Santo, aonde sentimos, Senhor, os céus abertos sobre este lugar, queremos te louvar pela vida desta querida igreja, Senhor, pela vida do pastor presidente deste campo de trabalho, a vida do pastor Cristiano Moura, a pastora Catiane e sua família, aqui representados, Senhor, por nossos irmãos, líderes dos departamentos. Nós queremos te louvar por a vida dos missioneiros, Senhor, os missionários enviados por essa igreja para os campos, Senhor, para cumprir o ID. Assim nós te louvamos nesta manhã e queremos orar por cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Senhor. Aqueles que estão escutando esta transmissão, estão assistindo, vão assistir nas seguintes horas, nos seguintes dias. Que a tua presença, Senhor, venha despertar nos corações a chama missionária, o amor pela obra missionária. Levanta obreiros, Senhor, para a seara. Envia, Senhor, trabalhadores, para que possamos, Senhor, alcançar mais almas para tu reino.
porque sabemos que muito em breve Tu voltarás e nós vamos subir e vamos estar para sempre contigo nas mansões celestiais. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esta querida igreja e sabemos que na noite deste dia Tu vai estar nos proporcionando neste lugar uma porção nova de Tua presença, Senhor, algo novo para esta igreja. Abençoa, Senhor, os segmentos do trabalho, a conclusão, Senhor, deste congresso de missão, que venha a ser marcado pela Tua glória e pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, aproveitando esta oportunidade, o pastor Juliano vai estar já despedindo, né, dando a bênção, mas eu gostaria de deixar o convite aos irmãos, né, que estão nos assistindo pelas redes sociais, os irmãos que estão aqui também, né, hoje às 18h30, pontualmente, né, vamos tentar pontualmente iniciar o nosso encerramento do nosso segundo dia do Congresso de Missões. Ontem Deus falou poderosamente conosco, o céu ficou baixinho no pavilhão. Jesus salvou 10 almas, né, que é o mais importante. Então convidamos a você, se faça presente nessa noite, venha receber uma palavra da parte de Deus. O pastor Alex Gonçalves vai estar ministrando hoje no encerramento e cremos que Deus vai estar no pavilhão nesta noite. Pastor Juliano. Amém. Estendam as mãos para aqui. Que o amor de Deus, a paz bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem amém. Glória a Deus.